Abra o seu coração e receba a palavra viva. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Gilberto e eu quero te entregar a palavra viva. E o nosso tema de hoje é a Igreja e a Política. Dando sequência à nossa série de palavras devocionais sobre o tema política, hoje nós vamos falar da postura da Igreja frente à política e frente aos políticos e aos candidatos. Martin Luther King Jr. disse: "A Igreja não é a senhora ou a serva do Estado, mas antes a sua consciência. Ela deve ser a orientadora e a crítica do Estado, e nunca a sua ferramenta." A Igreja existe para cultuar a Deus, pregar o Evangelho, discipular os crentes e espalhar os valores do reino de Deus. Essa é a função primária da Igreja. Não é função da Igreja, instituição, militar por um partido político, nem para a esquerda ou para a direita. A função primária da Igreja é adorar a Deus, espalhar os valores do Senhor e assim influenciar a sociedade com os valores do reino de Deus. Comunismo, socialismo e capitalismo têm defeitos, pois o maior problema da sociedade é o homem pecador. Não existe um sistema político perfeito, porque homens criam esses sistemas. E os homens têm um problema com o pecado. Todos nós somos pecadores que precisam ser redimidos pela graça de Cristo e transformados por ela no poder do Espírito Santo. Então, o capitalismo não é perfeito e o socialismo não é perfeito. Há coisas no capitalismo que são boas e há coisas no comunismo também que são boas, são pautas justas. Talvez eu possa discordar do método que eles queiram corrigir essas coisas. E isso acontece porque o melhor método de se corrigir muitas coisas é o método de Deus. A Igreja foi fundada por Cristo para manifestar a glória da Trindade Santa e não para ser curral eleitoral. A Igreja não está aqui para promover candidatos e candidaturas. O púlpito é lugar de se pregar a palavra de Deus e de se orientar o povo segundo os preceitos de Deus, e não para promover um candidato em particular. A Igreja é composta de cidadãos e cada um deles deve ser orientado pela Igreja e deve votar conforme a sua consciência. A Igreja não deve receber favores de políticos ou governantes. Quem deve sustentar a obra de Deus é o povo de Deus. A Igreja deve estar livre para confrontar o Estado em seus erros e ser voz profética. Ela não deve se sujeitar ao Estado e nem deve desejar dominar o Estado. Nós já vimos que quando a Igreja se enfronha muito no Estado e permite que o Estado entre nela, nós temos graves problemas. O catolicismo romano é um exemplo claro disso ao longo da história, desde o período do Império Romano. Então, temos que seguir o conselho de Jesus: a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, como está em Mateus, capítulo 22, verso 21. Como esquerda e direita são imperfeitas, elas não podem tornar a sociedade perfeita. O Evangelho de Cristo é a única força capaz de mudar a cultura e transformar a sociedade. A Igreja deve pregar o Evangelho e promover os valores da cultura do reino de Deus. E então, quando um cristão vai votar, ele deve pensar nos valores do Senhor para eleger um candidato e para dar o poder a um partido. Você deve votar com consciência. A Igreja não está aqui para fazer campanha para candidato algum, mas a Igreja deve orientar seu povo para que eles busquem votar em pessoas e partidos que prezem pelos mesmos valores que a palavra de Deus. Nós não vamos encontrar candidatos perfeitos, mas devemos votar naqueles que mais se aproximam dos valores do reino de Deus, que defendem valores do reino de Deus. Do contrário, seremos omissos e podemos pagar um preço muito caro. A Igreja não deve dizer em quem você deve votar, porém, ela deve te orientar nos princípios para se votar corretamente. Há princípios que devem ser pensados, há princípios que devem ser observados
E isso sim é função da igreja, orientar você. E partindo das orientações que você recebe, você vai votar com consciência. A igreja deve orar pelos governantes, mesmo que os governantes eleitos sejam perseguidores da própria igreja. Ela deve orar por eles, como nos orienta Paulo em 1 Timóteo capítulo 2, versos 1 e 2. A igreja deve trabalhar para eleger os melhores políticos. Mas se porventura Deus, na sua infinita soberania, desejar que se levante um governo que nos persiga, devemos orar por esse governo. A igreja só desobedecerá o Estado quando obedecê-lo implicar em pecar contra Deus. Nós vemos isso quando os apóstolos, em Atos, no capítulo 5, verso 29, são proibidos de pregar. E eles deixam bem claro, antes importa obedecer a Deus que aos homens. Essa é a postura da igreja. Não é função do Estado dizer o que você deve crer. Nem é função da igreja promover o candidato X ou o candidato Y. A igreja deve ser o agente que traz esperança à sociedade, lembrando a mesma que o Senhor está no controle da política e das eleições. A igreja é a embaixada de Deus aqui nessa terra. Os cristãos são embaixadores do reino de Deus. E como representantes desse reino eterno, devemos promover e lutar pelos valores e cultura do reino neste mundo. Devemos lutar pela cultura do reino do nosso mestre aqui nesse mundo. Devemos influenciar este reino terreno com a cultura do reino celestial. Bom, nos tempos bíblicos, os sistemas de governo eram diferentes. Hoje, vivemos num sistema democrático e há alguns conselhos para você que vive nesse sistema de democracia imperfeito, mas que pode ser, sim, usado em nosso favor e nós devemos trabalhar para isso. Alguns conselhos para você, então, escolher um candidato. Primeiro, procure saber sobre sua história de vida. É importante a história de vida dele, a sua história política, a sua trajetória política, o que ele defendeu no passado, o que ele fez ou o que ele não fez. Procure saber sobre suas propostas para a sociedade. Entenda, nós estamos falando de propostas e não de promessas. Há candidatos que fazem muitas promessas e algumas promessas impossíveis. Procure saber quais as propostas dele, o que ele pretende fazer, como pretende fazer, qual o plano, qual o projeto. Procure saber se ele entende qual a sua função no cargo a que ele se candidata. Há muitos que se candidatam a cargos públicos e nem sabem o que vão fazer ali. Se o seu candidato sequer sabe o que fazer, então não vote nele. Vote em candidatos que sabem o que vão fazer no cargo para o qual se candidataram. Procure saber os seus princípios morais e religiosos. Sim, princípios morais e religiosos. Se a conduta dele é questionável, baseado nos preceitos bíblicos, se ele de fato despreza a religião, despreza o nosso cristianismo, não precisamos votar numa pessoa assim. Veja se ele é uma pessoa de família, isso é importante. Nem sempre ele será perfeito, mas ele precisa pelo menos zelar pela família. Ele precisa pelo menos admitir que a família é importante e estar disposto a lutar pela família. Descubra com quem esta pessoa tem alianças políticas. As alianças políticas dizem muito sobre o seu político. Muito mesmo. Descubra a quem ele está aliançado, porque depois de eleito, ele vai ter que cumprir essas alianças e talvez sejam alianças prejudiciais para a sociedade. Procure saber qual o parecer dele sobre assuntos polêmicos e questões ideológicas. Sim, procure saber se ele é contra ou a favor da legalização das drogas, se ele é contra ou a favor da descriminalização do aborto, se ele é contra a família ou a favor da família. Procure saber se ele é contra a ideologia de gênero ou a favor da ideologia de gênero. Se ele for a favor de coisas que contrariam a Bíblia, dessas coisas em particular que contrariam a Bíblia e muitas outras, você não deve votar nele. Procure saber se ele de fato tem um histórico de corrupção ou não também. Isso é muito importante. E, por fim,
Procure saber qual a filosofia do partido pelo qual ele se candidata. Por quê? Porque o mandato não é dele, é do partido. E sendo filiado a um partido, ele tem compromisso com a carta ideológica desse partido. Ele tem compromisso com as ideologias que esse partido defende. E se o partido ao qual ele está ligado é um partido que milita contra os valores do reino de Deus, não vote nele. Ele até pode ter boas ideias, mas se seu partido não tem, se as ideias dele não são condizentes com a do partido, não vote nele. Muito cuidado com o partido ao qual o seu candidato pertence. E um outro ponto interessante para a gente considerar é o que não fazer nas eleições. Primeiro, não vote em branco ou em nulo. Não seja omisso. Omissão é pecado. Votar em branco ou em nulo pode ajudar um candidato inescrupuloso a ser eleito. Não seja omisso, porque quando você não escolhe, alguém escolhe para você. Voto branco e voto nulo não são uma opção para o cristão. Ah, não temos alternativa. Busque as melhores alternativas. Pesquise. Estude. Não há outra maneira de você participar da política, tá bom? Não seja preguiçoso. Preguiça é pecado, omissão é pecado. Não vote branco, não vote nulo. Não deixe que outros escolham por você. Não troque favores e nem venda o seu voto. Ah, eu vou trocar o meu voto por um emprego, ou o meu voto custa tanto. Não funciona assim. Se você fizer isso, você estará pecando. É um pecado. Você está pensando em você, você está pensando no agora. O dinheiro que foi usado para comprar seu voto certamente vai fazer falta na educação, na saúde, no saneamento básico, na segurança e em muitas outras coisas. Não faça escolhas baseadas em amizade ou famílias apenas. Não faça escolhas baseado em amizade ou família apenas. Ah, eu vou votar no fulano porque ele é meu amigo. Se ele não tem competência, se ele não tem moral, se ele não tem o menor tino para estar ali, não vote nele. Ah, ele é meu parente, então eu vou ajudá-lo. Se você vota em alguém para que ele receba um salário ou porque ele é seu amigo, você vai prejudicar uma nação inteira, uma cidade inteira, um povo inteiro. Nunca se comprometa com o que não pode garantir. Não escolha um candidato só pensando em sua classe trabalhista. Pense no bem da coletividade. Muitos pensam assim: eu vou votar em fulano porque ele vai ajudar a minha classe e só a minha classe. E as outras propostas dele são destrutivas. Não, não vote assim. Isso também será pecado. Pense no bem da coletividade. Pense num bem maior. Não vote em alguém só porque ele tem a mesma profissão que você ou torce para o mesmo time de futebol. Nós já vimos candidatos serem eleitos assim. E vimos o que eles fizeram ou o que não fizeram. Não vote em um incapaz sobre a desculpa de que você está dando um voto de protesto. Votar num palhaço ou numa figura caricata que não tem competência não é sábio, é estupidez. O seu protesto é um protesto estúpido. Não faça isso. Nós tivemos, na história recente da política, um palhaço que nos disse: vote nele porque pior não fica. E nós vimos, ficou pior e pode piorar se nós formos omissos. Então, que Deus nos abençoe, que a igreja cumpra o seu papel e esteja em seu lugar, e que, baseados nas orientações que recebemos, que possamos votar com consciência. E por fim, esse é um assunto extremamente espiritual. Vamos orar? É tempo de falar com o Senhor do Universo. Senhor, obrigado pela tua graça, e nós pedimos, dê sabedoria à igreja, para ela orientar seu povo sem se comprometer com um político A ou B. Senhor, que a igreja continue sendo voz profética com todo o direito e moral para denunciar erros, para aplaudir acertos e para abençoar a nossa sociedade. Quando fizermos o bem, quando fizermos projetos sociais, obras sociais, que seja por amor às pessoas e não por um comprometimento com algum partido político ou agremiação política que pode nos custar muito caro. Que a igreja seja mesmo a consciência do Estado, em nome de Jesus. E que cada membro de igreja, cada cristão, cada servo do Senhor, vote com consciência, baseado nas orientações bíblicas, baseado nas orientações escriturísticas, que não sejamos omissos, que não sejamos negligentes, que não pensemos que política não é um assunto espiritual,
porque nós podemos, em função da política, viver dias difíceis ou dias melhores. Nós sabemos que quando o rei é justo, o povo se alegra. Mas também sabemos quanto um povo pode gemer. Senhor, não leve em consideração a idolatria de uma nação, o afastamento do Senhor, mas nós clamamos pela Tua graça e misericórdia sobre a nossa nação. E nós oramos em Teu nome, Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe. E esse assunto ainda não acabou. Nós ainda falaremos mais sobre esse assunto. E o próximo assunto será o pastor e a política. Qual deve ser a postura do pastor frente à política, tá bom? Então, que a palavra viva transborde em seu coração. Que a palavra viva transborde em nossos corações. Abra o seu coração e receba a palavra viva.